voltando à questão da onomásticologia. Se a gente fosse simular, por exemplo, você numa condição de evoluciólogo, tivesse um desses criadores aqui, como que seria, o que você orientaria para poder fazer a reparação da criação, por exemplo, de um fuzil? Primeiro eu pediria a ele para passar uma temporada na Cruz Vermelha, que é o eufemismo da guerra, para ele ver todo mundo que está sofrendo com o resultado da arma que ele criou. Então ele vai socorrer as vítimas diretamente. Essa é a primeira coisa. Lá ele vai ter inspiração do que ele deve fazer. Se ele tiver contato com isso, o negócio muda de figura. Se ele tiver contato com as vítimas. Ah, sim. Agora, ó, por aí que você vê como é que a pessoa pode estar na guerra e ser uma verdadeira santa. É o caso da Florence Nightingale. Eu ia perguntar justamente isso. A Florence entrou para ajudar o povo. Então, agora, veja, deve ter coisa dela do passado. Isso. Ela já entrou para sanar os erros cometidos do pretérito. As vítimas, né? As ex-vítimas. Agora, isso é fora de série. Mas, Valdo. Agora, Cruz Vermelha é um cala-boca feito pelos senhores da guerra para tapear. Primeiro manda matar todo mundo, depois manda as pessoas para socorrer quem sobrou e tirar os cadáveres. Cruz Vermelha é isso. Uma vergonha. Outra coisa, eu vivo falando nisso faz 60 anos. Você encontra um monumento ao soldado desconhecido em muito lugar. Eu jamais vi um monumento à vítima desconhecida. Nunca fizeram isso. Isso é a natureza humana. Nós já somos muito bicho. Animais. Nós vamos deixar de ser animais. Tá certo? Então, olha só, nesse caso aqui, o contato com as vítimas, há uma conscientização, já começa a trabalhar. E você veria, assim, um protótipo de ProEx, qual seria a orientação melhor? Quer dizer, trabalharia na área da saúde, na recuperação dessas vítimas? Teria que produzir alguma área coisa? Da saúde o tempo todo, para depois a pessoa merecer na área da educação, da pedagogia. Ela ensinar o povo a não errar. Nós aqui, por exemplo, nós estamos nessa segunda fase. Então há uma sequência. É lógico. Nós saímos da área da saúde e passamos para a área da pedagogia. Eu sempre trabalhei na área da saúde, mas sempre fiz assistência, que é o processo da pedagogia. Tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, é pedagogia. E outra coisa, eu não sou mole, você já deve ter visto. Ontem vocês não me aguentaram aqui, eu sem voz nenhuma. Eu não deixo a peteca cair. Se eu bobagem, deixar qualquer um aí, amoleceu, pronto. Fica uma semana de cama, isso não vai. É a turma da peteca no chão. Não presta. Gente, tem energia para quê? Eu já estou até pensando, quando o povo começa a falar, eu já estou pensando que eu já estou começando a ficar velho. Você está entendendo? Vocês estão pensando que eu estou ficando velho, é isso? É? Vocês estão enganados, cuidado. Olha lá que eu chamo mais um aí para... Quer jogar uma queda de braço? Vem cá. No caso de Leonardo da Vinci, ele criou várias armas, mas pelo que eu li nas... Ele tinha uma coisa que não ajudava ele. Ele era artista demais. Muito boboca ainda. Mas ele criou vários artefatos assim, para autodefesa das... Pois é, mas veja, o Swedenborg, a mesma coisa. Ele também fez arma de guerra, principalmente na área da marinha. Mas é porque era o maior cientista na época, tinha que apelar para ele. E outra coisa, como tinha o processo de religião e problema da monarquia, aquilo fazia muita pressão, a pessoa cedia. E agora, o Leonardo da Vinci era o pior. Por quê? Ele era um artista. Artista, qualquer um que vem, compra e arranja um ambiente bom, pronto, ele faz qualquer coisa que pedir. Muita coisa dele foi assim. Agora, ele era um criador. É tanto que ele começava a opção de coisa e não acabava. Ele tinha, então, a síndrome da dispersão consciencial. Eu já falei isso. E existe algum atenuante dessa criação de ser armas de defesa ou armas de ataque, ou não? Não existe isso. Você pode dar um atenuante aí, 1%. Sua vontade. Mas agora, por exemplo, uma coisa séria.
Quando a pessoa tem assim da dispersão consciencial, você não pode confiar em nada. Tanto o mal quanto o bem pode ser gerado por ela. Por quê? Ela é dispersiva. Ela não fixa. Às vezes não tem, por exemplo, o processo da pessoa pensar, dela ter recolhimento. Recolhimento que eu estou falando, íntimo. Ela ter o processo, por exemplo, de uma reflexão maior. Ela não tem. Então, tudo é possível acontecer. Quando a pessoa se torna mais cosmoética, ela consegue manter esse traço da criatividade ou em função das repercussões A tendência da pessoa, se ela é sinceramente tendente à cosmoética, ela vai ter amparo de função correspondente. Se isso acontecer, abre o caminho dela, totalmente. Tudo melhora. Mas agora, se tu ter aquilo que nós estamos falando, das nós, transparência, sinceridade, honestidade, lealdade, aí não há dúvida que aparece. Mas eu queria saber se em função das repercussões da criatividade irresponsável, se a pessoa consegue manter aquele nível de criatividade ou se dá alguma perturbação nela e ela... Não, quase sempre, se a pessoa começa a criar, ela pode seguir com aquilo, seja criação negativa ou positiva. Por quê? Isso depende do tipo, a característica, a natureza da inspiração que ela recebe. Agora, a tendência é o ambiente da pessoa ser propício para isso. Ela vai. Agora, existem aqueles que pensam na moral da história e aqueles que não pensam. É o que eu estou falando por aí. Vocês já viram tanto de filme que tem ultimamente no cinema, na televisão, que não tem moral nenhuma? De uma hora para outra o filme acaba assim esquisito, tudo de qualquer maneira. Porque os caras já não têm mais criatividade nem nada, quer encher a tela com alguma imagem, algum diálogo. E fica só nisso. É uma vergonha tudo que está acontecendo por aí. Eu acho. Professor, em relação à infrangibilidade dos atos, quando que uma situação é compensada no andar assim, da evolução? Quando que quem decide é o evoluciólogo? Quem pondera essa questão? O evoluciólogo, a rigor, ele é apenas um elemento que ajuda, mas não precisa. A própria pessoa sente nela, se ela já fez o ressarcimento, se já pagou o débito ou não. É uma coisa pelo bem-estar dela. Por exemplo, todas essas pessoas que são moles, que eu estava falando, que dão um resfriadinho, tope o nariz e para tudo, são pessoas ainda muito moles. São covardes, fracas, etc. Eu estou dando exemplo aqui. Eu não sou assim. Por quê? Eu já passei isso aí. Dentro de mim, eu procuro tirar tudo quanto é má intenção. Mas, em compensação, eu estudo a má intenção o tempo todo. Isso nunca me sai da cabeça. O que é que eu falei para vocês? Vocês vão examinar quem é o cara mais assediado que tem aqui? Sou eu. Eu reconheço isso. E eu preciso ser assim. Como é que é? Não adianta nada. Se eu não estiver fazendo um serviço que esteja construindo alguma coisa, então não adianta nada. Quer dizer, eu não estou levantando a poeira em nada. Eu não mexo na maratosfera. Olha aqui. Vocês, o valor que vocês têm é o seguinte. O que é que você incomoda a maratosfera? Tem alguma coisa ou não? Você ainda tem medo da maratosfera? Esse povo todo que é covarde, que não enfrenta quando está doente, é a turma que tem medo da maratosfera. Realismo é realismo. Fato é fato. Não vamos brigar com os fatos. Você não acha que tem lógica isso? É de uma lógica terrível. Então, nós temos que levantar esse ano. Não podemos deixar a peteca cair fácil. Aquilo que eu estava falando. Qualquer coisa, um sopro, a pessoa vai embora. Vocês lembram? Eu sou o Zé. Quem dá o sopro sou eu. Então, tá certo?
Então, existe uma matematização holocármica dentro da pessoa mesma, né? Existe. Agora, Não é